Agora que você já entendeu cada um dos 4 fatores, deixa eu te trazer alguns cenários do dia a dia para essa diferença ficar um pouco mais clara, ok? Deixa eu trazer um exemplo aqui que eu tenho certeza que você já viveu. Lavar a louça. Por mais que você tenha uma secretária do lar, por mais que você tenha alguém para te ajudar, você com certeza já lavou a louça algumas vezes. Então vamos usar a louça como exemplo. Cada perfil tem a sua forma de lavar a louça. O dominante, lembra que o dominante ele é competitivo, ele é acelerado, ele é voltado para resultado? Então, se ele vai lavar a louça, ele vai lavar a louça como se ele estivesse numa competição, entendeu? Ele cronometra o tempo, ele quer saber se ele está conseguindo fazer isso com agilidade. Se duvidar, ele monta uma linha de produção, primeiro lava, outro faz isso, outro faz aquilo. Se ele tiver filhos em casa, ele coloca os filhos ali num mini Fordismo, né? Numa linha de produção ali, porque um ensaboa, outro enxagoa, outro enxuga, outro guarda. Por quê? Para dar velocidade. Dominante gosta de resultados rápidos, de resultados que realmente são o mais rápido possível. Então ele vai fazer um esforço para conseguir terminar essa louça o quanto antes. Tarefa dada, tarefa cumprida no menor tempo possível. Já o influente, quando ele vai lavar a louça, ele faz disso um evento. Ele coloca uma música, ele fica lá cantando enquanto ele está lavando a louça. Talvez ele chame alguém para ficar ali conversando com ele enquanto ele está lavando a louça. Ele não gosta de fazer as coisas sozinho. Então, por mais que ele esteja lavando sozinho, mas ele vai querer alguém ali perto, nem que seja só para conversar. E aí ele fica lá conversando e lavando a louça e rindo e brincando. Obviamente vai demorar um pouquinho mais que o dominante para terminar de lavar, mas não tanto quanto o estável. O estável para lavar louça é como se ele estivesse fazendo uma terapia, ok? Ele vai lá sozinho lavar a louça, ele fica lavando a louça, ensaboando o prato e pensando na vida. Será que fulano ficou com raiva por causa daquilo que eu disse? E aí ele tá ali lavando a louça e para ele é terapêutico. Se esse estável convive com o dominante, talvez o dominante passe e veja que ele ainda tá lavando a louça e diga assim: poxa, tu ainda tá lavando a louça? Eu não acredito não. Se fosse eu, já tinha terminado isso aí em 20 minutos. Aí o estável olha pro dominante e diz o quê? Eu não tô lavando? Me deixa lavar aqui no meu tempo, me deixa em paz, deixa eu fazer aqui do meu jeito. Então, mais uma vez, a gente remete àquela ideia de que, às vezes, eu quero que o outro faça as coisas como eu acho que é certo, como eu gostaria que fizesse. Mas, na verdade, cada um tem a sua forma de fazer. E por último, o conforme. O conforme, ele lava a louça e ele guarda a louça como quem guarda um arquivo muito importante. Então, tem a forma certa de guardar o prato, tem a forma certa de guardar a panela, tem a forma certa de guardar o copo, tem a forma certa de guardar tudo. E ele vai fazer isso da forma mais organizada possível e inimaginável. O conforme, muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam assim: Iane, eu achava que o meu filho era conforme, mas ele não é assim tão organizado. Muitas vezes, quando o conforme ele ainda é criança, adolescente, quando ele ainda não tem o espaço que é dele, quando ele mora na casa de outras pessoas, às vezes ele não é tão organizado. Mas na hora que ele começa a ter o espaço dele, o quarto dele, as coisas dele, as máquinas dele, a casa dele, o que quer que seja dele, ele começa a mostrar mais essa coisa da organização. E aí tem um lugar certo para tudo. O conforme adulto, ele tem o canto certo que ele deixa o sapato, ele tem o canto certo que ele deixa a chave, ele tem o canto certo que ele deixa cada uma das coisas que fazem parte ali do dia a dia dele. E ai de você, se você colocar o sapato no lugar que não é para colocar, porque por uma coisinha dessas pode ser que ele fique irritado. Por que eu gosto tanto desse exemplo da louça? Porque eu quero que você entenda o seguinte: o seu perfil, ele diz da sua personalidade e você vai levar essa personalidade para onde você for. Seja em casa, um ambiente confortável, lavando a louça, seja na empresa, seja no home office, seja no trabalho presencial. Quando você entende isso, você começa a desvendar o autoconhecimento. Você começa a entender melhor quem você é, qual é a sua identidade, quais são as características que estão com você há anos e que provavelmente vão continuar com você por anos e anos e anos e anos e anos. Então, quando você entende que, por exemplo, você é mais dominante, você sabe que você é essa pessoa mais voltada para resultado, que gosta de desafio e que você vai levar isso por toda a vida. Quando você entende que você é mais influente, você percebe que
que você é essa pessoa que gosta de conexão e você vai levar isso pro resto da vida. Quando você entende que você é estável, você percebe que você é essa pessoa que gosta de tranquilidade, que gosta de bons relacionamentos e vai levar isso pro resto da vida. Quando você entende que você é conforme, você é uma pessoa detalhista, organizada e vai levar isso pro resto da vida. E isso vai acontecer, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional. Cada um desses perfis, eles têm um papel a cumprir na empresa também. Então, o dominante, por exemplo, ele vai ser aquela pessoa que ele é muito voltado para resultados, ele gosta de trabalhar sob pressão, então ele vai ser bom nesse tipo de atividade, em que ele está ali lidando com a pressão do dia a dia, fazendo atividades diferentes a cada dia, tendo que ousar, tendo que se arriscar. Já o influente vai ser muito bom em atividades em que ele tem que comunicar, que ele tem que se relacionar com as pessoas, que ele tem que conversar, interagir com clientes, interagir com outros colaboradores. O estável vai ser muito bom em funções rotineiras, em atividades do dia a dia. O conforme vai ser muito bom em atividades que necessitam de mais análise, de mais criticidade. Deixa eu te dar um outro exemplo do dia a dia para ficar ainda mais claro. Nessa época de Covid-19, muitas pessoas tiveram que se adequar ao trabalho home office, não é mesmo? Então, cada um deles lida com o home office também de uma forma diferente. O conforme, por exemplo, ele tende a lidar muito bem com o home office, porque ele já é uma pessoa naturalmente reservada. Ele já é uma pessoa que naturalmente gosta de trabalhar de forma mais concentrada. Então, o conforme, ele tende a gostar bastante do home office. E se você perguntar no final do período de quarentena se ele quer voltar para a empresa, muitos vão dizer que perceberam que produziram ainda melhor quando estavam em casa. Já o influente é totalmente o oposto. Se o conforme é mais reservado, o influente é extremamente expansivo, então ele necessita de conexão. É uma tortura para o influente fazer home office. Ele pode até fazer um dia ou outro, mas ele fazer todos os dias é uma tortura para ele, porque ele quer convivência, ele quer interagir com as pessoas, ele quer se comunicar, ele quer tomar café coletivamente, ele quer realmente ter essa conexão com o outro, ter esses relacionamentos interpessoais. Então, para ele é uma tortura ficar tanto tempo assim isolado dentro de casa, sem poder sair, sem poder ver gente. Ele é aquela pessoa que, na hora que tem que... Olha só, se ele tá fazendo home office e precisou ir no supermercado, ele é o primeiro que se candidata, entendeu? Porque ele quer sair de casa, ele quer fazer alguma coisa fora de casa, tá certo? Então ele é aquela pessoa que ele necessita mais dessa conexão, desse relacionamento interpessoal. Então ele vai ter mais dificuldade com o home office. Já o estável, a questão dele, a dificuldade dele no home office, no período de pandemia, no período de quarentena, é justamente a insegurança, a incerteza, não saber quando é que tudo volta ao normal, não saber se tudo volta ao normal. Então essa incerteza é o que mais incomoda ele, né? Não poder ter um planejamento, não ter uma certeza de será que semana que vem eu já vou estar na empresa, ou será que vai ser daqui a 2 semanas, daqui a um mês, ter essa incerteza, essa insegurança é o que mais incomoda ele. E ele gosta muito de ter um feedback mais próximo. Então, muitas vezes, esse isolamento causa para ele um certo estranhamento, um certo incômodo por não ter esse feedback mais próximo. Já o dominante, o que mais incomodou ele ou incomoda ele em períodos de quarentena, nesse período de isolamento que a gente teve que passar, é quando as atividades dele são prejudicadas de alguma forma. O dominante é muito voltado para resultado, é muito voltado para ação. Então, se, por exemplo, ele tinha que pagar uma conta e ele não conseguiu pagar, se ele tinha que resolver uma coisa e não conseguiu resolver, se ele tinha uma meta de fazer determinadas coisas esse mês e ele não conseguiu fazer, isso deixa ele muito chateado, muito irado, e isso vai incomodar ele bastante, talvez ele fique mais arisco dentro de casa. Então, a gente está gravando esse vídeo no período de pandemia. Pode ser que você esteja assistindo num outro momento, pode ser que você esteja assistindo no momento em que a pandemia já passou, em que as pessoas já estão voltando para o seu trabalho normal, que a vida já está voltando ao normal. Mas é em momentos de crise em que as coisas ficam mais aguçadas. É no momento do drama, é no momento do conflito, é no momento do problema que as coisas ficam mais aguçadas, inclusive a nossa personalidade. Então você vai perceber isso também na sua vida. Mesmo que você não esteja mais vivendo na quarentena, mesmo que você já esteja com as suas atividades normais, é nos períodos de crise em que o seu perfil aparece de forma mais aguçada. É nos períodos de estresse, nos momentos de estresse. E é justamente por isso que é tão importante entender de perfil. Porque às vezes o teu esposo ou o teu colaborador reagiu de uma forma que você não esperava. E quando você entende de perfil, você percebe que ele reagiu dessa forma porque ele
estava sob pressão. Ele reagiu dessa forma porque é a forma dele de lidar com esse momento. Ele reagiu dessa forma porque ele está passando por um problema e talvez eu tenha uma forma de ajudar ele a passar por esse problema. Entender de perfil é amar ao outro como a si mesmo. Entender de perfil é começar a entender o outro de uma forma mais empática, para que você consiga verdadeiramente se colocar no lugar dele, perceber as coisas sobre a perspectiva dele. E eu tenho certeza que se você fizer isso na sua casa, você vai ter grandes transformações. Se você fizer isso na sua empresa, você vai ter também grandes transformações.